vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha. No vídeo de hoje, nós vamos tentar responder uma questão que gera muita dúvida, muita controvérsia, muita discussão sobre a lei da memória democrática, que é a seguinte pergunta: bisneto pode ou não tirar a nacionalidade pela lei da memória democrática? Nós temos um canal do Telegram. Se você não está no grupo aí do Telegram, dá uma olhadinha aqui debaixo da descrição desse vídeo, tem o link para você poder entrar. Aí tem, acho que já mais de 2.000 e poucas pessoas, e o pessoal é muito colaborativo, ajuda bastante aí na questão da documentação e procedimentos para a lei da memória democrática. Dá uma entrada aí. E faz mais ou menos uns 4 ou 5 dias eu tive uma conversa com um membro do canal, uma conversa até um pouquinho tensa, por causa dessa questão, tá? E você já vai entender por que existe tanta divergência com respeito a isso. Eu espero que esse vídeo, eu tentei fazer ele o mais didático possível, você vai ver, e espero que ele responda de uma vez por todas essa questão de se bisneto tem ou não direito a tirar a nacionalidade espanhola pela lei da memória democrática. Importante, tudo que você vai ver aqui hoje é baseado na lei da memória democrática, tá? Existem outras formas de você obter a nacionalidade de origem, por residência, por opção, tem várias outras formas. Aqui nós estamos falando de lei da memória democrática, ok? Vamos lá. Então a resposta a essa pergunta, se pode ou não o bisneto tirar nacionalidade pela lei da memória democrática, é não. E sim. Você já vai entender. Calma que você já vai entender. Na verdade, a resposta é não. A questão do sim é uma semântica, ok? Mas fica aqui comigo até o final. Estou querendo deixar você curioso de propósito, mas você vai entender bem. Vamos colocar aqui uma situação hipotética que, na verdade, reflete a realidade de muitas pessoas hoje em dia, que são descendentes de espanhóis, tá? Então, essa pessoa que você vê aí, esse senhorzinho simpático, imaginemos que ele seja um espanhol nascido aqui na Espanha, tá? Essa pessoa nasceu na Espanha, espanhol, nascido na Espanha, em terras espanholas, e essa pessoa foi para o Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele tem um filho, ok? Então, seu filho nasceu no Brasil. E esse senhor espanhol nunca foi no consulado da Espanha fazer o registro de nascimento do seu filho. Tá? Então, portanto, de momento, e segura aí na cadeira, de momento estamos falando de um brasileiro, de momento, ok? Aí este filho agora tem uma filha, que é a neta do espanhol nascido na Espanha, ok? Também nascida no Brasil. E logo nasce o bisneto desse espanhol nascido na Espanha, ok? Então nós temos toda a sequência, o espanhol nascido na Espanha mais à esquerda, o segundo é o filho desse espanhol, essa pessoa nasceu no Brasil, não foi registrada, e depois nós temos a neta, também nascida no Brasil, e o bisneto. E aqui a pergunta é, vocês podem ver pela carinha aí do bisneto, tem o direito à nacionalidade espanhola pela lei da memória democrática ou não? E vamos para a resposta. Mas para a gente começar a responder, a gente tem que esclarecer algo aqui, que é onde entra o que eu digo para vocês que são termos, semântica, o modo de falar, tá? Essa pessoa, a segunda pessoa, o filho desse espanhol que nasceu na Espanha, esse filho, que é um filho nascido no Brasil, ele não foi registrado, como nós dissemos, tá? Mas tem que ter em conta o seguinte, o que diz o Código Civil sobre o que são ou o que é um espanhol de origem. O artigo 17 do Código Civil Espanhol, que por certo ainda está vigente, diz o seguinte: são espanhóis de origem, entre outras coisas, a linha A, que diz os nascidos de pai ou mãe espanhóis. Ou seja, se quando os pais, né, o pai, a mãe ou ambos de uma pessoa, né, quando essa pessoa nasce, ou o pai ou a mãe é espanhol, essa pessoa é um espanhol de origem. Ponto final. Existe muita discussão, tem gente que acha que quem nasceu fora da Espanha não é espanhol de origem, mas não é assim porque não é o que a lei diz, tá? Se uma pessoa nasceu fora da Espanha, mas no momento do seu nascimento o seu pai ou a sua mãe eram espanhóis, essa pessoa é sim um espanhol de origem. E tanto é que essa pessoa, agora não pela lei da memória democrática, tá? Agora pela nacionalidade de origem, ela pode se registrar como espanhol a qualquer momento. Existem sempre algumas exceções, tá? Aqui nós vamos tratar dessas exceções, senão o vídeo seria tremendamente grande. Mas essa pessoa, via de regra, pode se registrar em qualquer momento. Por quê? Porque ela é espanhola de origem também, segundo o que diz a lei. Portanto, o que acontece? Como vocês podem ver, já tem duas bandeirinhas em cima desse filho que nasceu no Brasil. Ele é brasileiro, mas é espanhol também. E é espanhol de origem, tá? Não é simplesmente um filho de espanhol, ele é um espanhol de origem. E agora, como a gente entende que essa pessoa é um espanhol de origem, o que acontece com os graus de parentesco aqui? Eles mudam. Ou seja, essa pessoa já não é neta mais. Ela não é neta de espanhol.
porque ela é filha de um espanhol de origem. O pai dela é espanhol de origem. E esse que era bisneto, o bisneto do espanhol nascido na Espanha, agora se a gente usa a relação dele com a segunda pessoa, né, esse que está com as duas bandeirinhas em cima, ele também não é bisneto mais, ele é neto de espanhol. Ok? Tudo isso que a gente falou vem do que diz o artigo 17, porque o artigo 17 diz que um espanhol de origem é uma pessoa que nasceu de pai ou mãe espanhóis, ou de ambos espanhóis, que é o caso dessa pessoa. Portanto, este é um espanhol, logo esta não é neta mais, ela é filha, e logo esse não é bisneto, ele é neto. Ok? Bom, com tudo isso em mente, aí ficou a linhagem como fica, na verdade. Né? Os dois últimos são a filha e é o neto do espanhol. O que diz a lei da memória democrática? Para quem abriu possibilidade agora de tirar a nacionalidade pela lei da memória democrática? Diz aí, ó, os nascidos fora da Espanha de pai ou mãe, avô ou avó, que originalmente tivessem sido espanhóis. Ou seja, se são os nascidos de pai ou mãe, avô ou avó, está falando de filhos e netos. Portanto, esta pessoa sim tem direito a tirar a nacionalidade pela lei da memória democrática, mas não por ser bisneto, por ser neto. E por isso segue sendo errado falar que bisneto tem direito à nacionalidade espanhola, porque o bisneto, pelo que diz a lei, não tem direito à nacionalidade espanhola. Quem tem direito é o neto. O que acontece é essa confusão de que essa pessoa não é neto, ou melhor, não é bisneto, é um neto de um espanhol. Ficou claro aqui a questão? Por isso que eu disse que a resposta é sim e não, ou não e sim, ok? Mas a resposta mais correta é não. A pergunta é, realmente eu sou bisneto ou eu sou neto? Aí onde está a questão, ok? Bom, isso ficou claro? Ok. Mas vamos com calma, porque as coisas podem se complicar. Por quê? Vamos analisar aqui agora situações diferentes, tá? Vamos imaginar essa situação onde esta pessoa está viva, ou seja, o filho do espanhol, ó, o espanhol vindo da Espanha, veio para a Espanha, aí esse filho dele nasceu no Brasil, ok? Imaginemos que essa pessoa está viva. Se essa pessoa está viva, o que poderia fazer cada um aí nessa sequência a partir dele? Ele vai tirar a nacionalidade dele, essa pessoinha, ele vai tirar a nacionalidade dele não pela lei da memória democrática, vai tirar como espanhol de origem. Ele vai no consulado fazer o registro do nascimento dele se ele for vivo, porque ele pode fazer isso a qualquer momento. Simples assim. E independente de ter saído a dele ou não, porque isso sai rápido, tá? Mas independente dele ter dado entrada já ou não, de ter saído ou não, a segunda pessoa, que no início do exemplo a gente estava falando que ela é neta, né? Ela, aqui eu pus neta ainda, tá? Por quê? Porque ela vai dar entrada pela lei da memória democrática pelo anexo 1, como neta desse primeiro da imagem aí, o espanhol nascido na Espanha, que é o que diz o anexo 1 da lei da memória democrática. Se você tem dúvida nesse vídeo, tá vendo esse vídeo e não viu outros vídeos nossos, eu não sei o que é anexo 1, anexo 3, vou deixar linkado um vídeo para você dar uma olhadinha, porque nesse vídeo que eu vou deixar linkado por aqui, eu explico todos os anexos da lei, que são as formas de você poder pedir pela lei da memória democrática. Ok? Então, para ficar bem claro, se o filho, o segundo da imagem, que está com um marco vermelho aí em volta, se ele está vivo, ele vai tirar pela pela nacionalidade de origem, não pela memória democrática, como espanhol. Ok? A neta vai tirar pela lei da memória democrática pelo anexo 1, e aqui o bisneto, tá? Ele tiraria quando saía da mãe pelo anexo 3, que é para filhos maiores de alguém que tirou a nacionalidade pela lei da memória democrática, ok? Perfeito. Aqui não tem novidade, isso aqui já estava explicado em outros vídeos do canal, sem problemas. Agora passemos a essa situação. Perceba que na segunda pessoa aí da ilustração, da esquerda para a direita, já tem uma tumba aí do lado, né? E se esse filho desse espanhol, esse filho do espanhol, que nasceu aqui no Brasil, está morto, tá? Então, o que poderia ser feito? Nesse caso, a neta poderia pedir a nacionalidade pela lei da memória democrática, anexo 1, como neta do espanhol nascido na Espanha, como neta do primeiro. Normal, sem novidades. E eu julgo que é a maneira mais fácil nesse caso, ok? E logo, o bisneto vai tirar agora também pelo anexo 3. Por quê? Porque a mãe dele já tirou, saiu a nacionalidade, a mãe dele tirou, e ele é filho maior de alguém que tirou pela lei da memória democrática. Então ele vai tirar como filho maior pelo anexo 3, ok? Aqui sem novidades. Agora, a coisa complica de verdade quando acontece isso aqui, ó. E se a coisa for assim? Os dois morreram. Na verdade, os dois não, né? Aqui, provavelmente até o bisavô aí já morreu também, claro, né? Mas é que as figuras centrais aí são as figuras chaves, né? E se morreu tanto a segunda pessoa e a terceira, né? Ou seja, desse bisneto morreu tanto a mãe dele, ou o pai, e morreu também o avô dele. E agora? E ambos não foram registrados como espanhóis nunca, né? Nesse caso é onde muitos dizem, olha, não tem direito, não consegue, não tem direito, não consegue. Eu, durante um bom tempo, também via dessa mesma forma, tá? Simplesmente por quê? Pelo que diz a lei. Ok? Agora, também é certo que, como nós vimos, o bisneto nascido
o bisneto do espanhol, nascido na Espanha, segue sendo um neto, nesse caso. Por quê? Porque a segunda pessoa, primeiro que está com a tumba aí, como nós vimos pelo artigo 17 do Código Civil, ele é um espanhol de origem. Então, na verdade, esse bisneto do primeiro é neto do segundo, certo? E esse segundo é um espanhol de origem, só não tem a documentação. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha visto até então, e para mim eu tenho que tratar isso assim, tá? Tudo, sempre que eu vejo alguém falando, olha, a minha amiga conseguiu dessa forma, fulano conseguiu dessa forma, eu preciso tratar como boato. Por quê? Porque eu sou um produtor de conteúdo e eu solto conteúdo aqui no YouTube e eu não posso basear meus vídeos em base à informação que alguém que eu não conheço, que eu não vi documentação e que eu não sei se é verdade diz, olha, eu consegui. Então o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi mandar eu mesmo uma consulta para o consulado da Espanha, em São Paulo, onde eu desenhei para eles exatamente essa situação, tá? Não estava tão bonitinho o desenho como eu fiz aqui nesse vídeo, mas basicamente o que eu exemplifiquei para eles foi isso, olha, da esquerda para a direita, uma pessoa nascida na Espanha, vem para o Brasil, nasce o filho dele, nunca foi registrado, nasce o neto, nasce o bisneto, ok? Aí eu explico no texto que essa segunda pessoa, apesar de ela ter nascido no Brasil, claro, ela é filha de um espanhol de origem, portanto ela é espanhol de origem, só que ela morreu antes de fazer o registro. E aí eu pergunto, o bisneto, que na verdade, nesse caso, ele é bisneto do espanhol nascido na Espanha, mas é neto desse espanhol nascido no Brasil, que não tem documento. Ele poderia apresentar a certidão brasileira do neto, do avô dele, e por meio da certidão espanhola do espanhol nascido na Espanha, provar que essa pessoa é filha do espanhol nascido na Espanha e, portanto, é um espanhol de origem, e ele pode pedir a nacionalidade dele basando-se nessa documentação. E olha a resposta do consulado. Si es hijo o nieto de español de origen, aunque el ascendiente hubiese nacido en Brasil, podría solicitar la nacionalidad por el anexo 1. Em português, se é filho ou neto de espanhol de origem, ainda que o ascendente tivesse nascido no Brasil, poderá solicitar a nacionalidade pelo anexo 1. Esse é o tipo de resposta, como se diz aqui, escurridiça. Resposta evasiva. Por quê? Eles não responderam diretamente o que eu perguntei. A minha pergunta é, ok, eu entendo isso. Eu entendo isso. Sempre quando a pessoa tem a certidão espanhola dela, quer dizer, nasceu, por exemplo, minha mãe é uma espanhola que nasceu no Brasil, mas ela tem a certidão espanhola dela porque ela foi registrada. Então, claro, se meu caso, se eu nunca tivesse tirado minha nacionalidade, tivesse perdido, eu poderia tirar por meio da minha mãe pela lei da memória democrática por isso, porque ela é uma espanhola de origem, eu apresentaria, perfeito. Agora, a questão é, não tem a certidão. Não tem a certidão. E o consulado, nessa resposta, fez a questão, e eu sei que isso é proposital. E é o que nós já falamos em alguns vídeos aqui, a falta de transparência de alguns consulados, inclusive o consulado de São Paulo. Eu, com a questão do atraso, em várias vezes eu comento com vocês, o atraso do consulado de São Paulo que está demorando em liberar senhas, eu falo, gente, é muito trabalho, é verdade, eles estão com pouco funcionário, ok? Aí eu até entendo. O que me incomoda é esse tipo de coisa, é informação que não seja direta. Então, o que acontece é, como eu posso, como um produtor de conteúdo, me basear nessa resposta aqui e afirmar, com base no que pessoas estão dizendo, que seria possível fazer isso. Agora, estou dizendo que não dá? Tampouco estou dizendo isso. Vou dizer para você o que, que eu faria, tá? O que, que eu faria se eu fosse esse bisneto? Eu pediria sim a nacionalidade pela lei da memória democrática, anexo 1, como neto dessa segunda pessoa de quem está saindo a flechinha aí e apontando até o bisneto. Pediria como neto dele, ok? E apresentaria que documentação? A seguinte, ó, apresentaria a certidão de nascimento espanhola do meu bisavô, que nasceu na Espanha, ok? E muito claro, não estou pedindo a nacionalidade por meio dele, porque como bisneto não pode, a gente viu, ok? Ou seja, não é o meu bisavô que vai me dar o direito, certo? Por que, que eu vou apresentar essa certidão, então? Para provar que essa primeira pessoa é o pai do meu avô. E sendo o pai do meu avô, e sendo espanhol no momento que nasceu o meu avô, portanto, o meu avô é espanhol de origem, de acordo com o artigo 17 do Código Civil Espanhol. E ainda que ele não tenha certidão espanhola, ele é um espanhol de origem que morreu sem fazer o registro, mas é um espanhol. E, portanto, se ele é espanhol, então eu sou neto de espanhol. Ele só não tem a documentação, mas eu sou neto de espanhol. Deu para entender? E aí teria que seguir com a certidão da minha mãe para provar que ela era filha desta pessoa também anterior, que é um espanhol nascido fora da Espanha, e a minha para provar que eu estou dentro dessa sequência hereditária, por assim dizer, ok? Eu faria isso. Eu faria isso. E eu acredito que possivelmente não negariam, dariam a nacionalidade, porque eu teria que justificar e apresentar e dizer, olha, artigo 17 do Código Civil, tudo que eu expliquei aqui para vocês, ok? Só que a questão é essa, é o que o consulado diz nessas respostas escurridiças, respostas evasivas. Hoje mesmo, inclusive eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, só para incluir essa parte final agora,
Porque logo que eu estava terminando de gravar esse vídeo, ou melhor, depois que eu terminei de gravar esse vídeo, uma pessoa publicou, por exemplo, esta foto no grupo do Telegram, que é a resposta também por e-mail do Consulado de São Paulo dizendo isso. Ó. No seu caso, não será necessário fazer o registro da sua avó, mas sim precisamos ter a documentação que comprove que ela é originalmente espanhola. Mais ou menos o que eu estou dizendo para vocês aqui, dessa certidão aqui, ok? Isto aqui, ó. Essa certidão que está piscando. Porque essa certidão, ainda que seja brasileira, vai provar que, nesse caso, essa pessoa foi um espanhol de origem. Ainda que ele não tenha documentação, ok? Agora, olha a diferença dessa resposta e essa resposta. E perceba que nessa resposta eu só tenho essa foto. Eu não conheço a pessoa que postou. É possível que a pessoa até vai ver o vídeo aqui. Ó, isso eu não estou dizendo por questões que eu não confio em você. Não. É que um produtor... É igual que um jornalista, apesar que muitos jornalistas hoje em dia não fazem isso, igual que um jornalista tem que verificar a fonte, uma pessoa que produz conteúdo no YouTube também tem que fazer. E do ponto de vista de embasamento técnico jurídico, esse tipo de foto não serve de nada, porque eu não tenho todo o histórico. Eu só estou vendo esse parágrafo. Eu não sei qual é a história dessa pessoa. Eu não sei o que ele contou para o consulado. Entende o que eu quero dizer? Mas, de qualquer forma, eu fiz questão de pôr isso. Olha, gravei de novo o vídeo para pôr isso. Para quê? Para dizer para vocês que eu tenho a percepção de que sim, é possível. Agora, eu sei também, a ciência certa, tá? Que esse não é o entendimento majoritário ou melhor, majoritário não, porque sim, pelo que eu estou vendo, a maioria sim está aceitando. Mas eu sei a ciência certa que nem todos os consulados estão agindo assim, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? E eu sei que também, com o passar do tempo, muitos consulados foram mudando o procedimento. Se você está acompanhando essa lei da memória democrática desde o começo, você lembra que no começo eles não estavam nem querendo aceitar sem a perseguição do regime franquista. Você sabe disso. Então, ou seja, essa lei está sendo uma bagunça. E aí é onde está a questão. Se as leis fossem perfeitas, perfeitas eu quero dizer que você lê algo e fica tudo tão claro e tão maravilhosamente explicado que não existem dúvidas, sabe o que não existiria? Não existiria isso aqui, ó. Não existiria juízes, não existiriam advogados, não existiriam pleitos ou causas jurídicas, porque a lei é tão clara que simplesmente é dizer sim é sim, não é não, preto, preto, branco, branco. Entende? Só que as coisas não são assim, como vocês puderam ver nesse vídeo. As coisas não são dessa forma. Portanto, eu espero que, primeiro, esse vídeo responda de uma vez por todas a questão: bisneto tem direito? Sim e não. Como bisneto, não. A questão é que, normalmente, esse bisneto, tá? Claro, se o espanhol lá no começo nasceu na Espanha, veio para o Brasil e teve um filho ali, esse filho dele é espanhol de origem. Portanto, o bisneto agora já não é bisneto, ele é neto. E ele vai conseguir, obviamente ele segue sendo o bisneto do espanhol nascido na Espanha, mas ele é neto do espanhol nascido no Brasil. E ele vai tirar como neto, não como bisneto, ok? Espero que isso fique claro. E o segundo que eu espero que fique claro é, eu tentaria sim, eu argumentaria sim, eu pediria cita sim e tentaria fazer, ok? Como neto desse espanhol, apresentando a certidão brasileira do meu avô espanhol que nunca foi registrado no consulado. E a informação que eu tenho de algumas fontes é que existem consulados que estão fazendo o registro de ofício e estão fazendo a nacionalidade, nesse caso, do bisneto, do neto do espanhol nascido fora do Brasil, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com alguém que você saiba que talvez tenha essa dúvida e que esse vídeo vai ajudar. Muito obrigado por sempre acompanhar o nosso canal. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.